Olá, seja muito bem-vindo ao Exame Infra, o nosso podcast que discute os principais desafios e os avanços necessários para o setor de infraestrutura no Brasil. Eu sou Luciano Pada, sou editor de macroeconomia da Exame e junto com Maurício Malanconi, CEO da Suporte, meu co-apresentador aqui nesse podcast, a gente tem o prazer de receber, não é não, Maurício? Um baita entrevistado. Opa! A gente tem o prazer de receber o Radamés Casseb, CEO da Egea Saneamento, empresa que é líder no segmento do setor privado de saneamento do Brasil. Ele tem uma sólida trajetória no setor de concessões, de infraestrutura, e chegou à Egea em 2011, e desde então está na empresa com um desafio muito grande, e desde 2020 ele é CEO da empresa, num momento muito significativo, lembrando que o Marco do Saneamento foi aprovado pelo país, que permitiu a entrada maior do setor privado no saneamento, mais ou menos ali em 2021. Então, a gente tem um cenário muito interessante. E, Radamés, é um prazer te receber e poder entender como está a Egea hoje. Obrigado por ter vindo aqui ao Exame. Eu que agradeço, Luciano, Maurício. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês na Exame, né? A gente que cresceu lendo e desejando estar nesse mundo de negócios, guiado pelas matérias da Exame inspiracionais, que muitas das vezes falavam dos nossos dilemas empresariais no Brasil. Para mim, super orgulho de estar com vocês aqui. Prazer é nosso recebê-lo. Vamos começar pelo começo. O novo Marco de Saneamento mudou o panorama do setor. Eu queria dar uma oportunidade para você falar para o público que talvez não esteja acostumado qual é o momento da empresa, né, hoje, e o crescimento desde que você se tornou CEO. Então, imagino que foram 5 anos agora, fazendo 5 anos esse ano, bem intensos. Queria entender como foi a evolução, em que momento estamos. Acho que a pergunta é muito legal, porque a companhia está fazendo 15 anos agora, né? E quando a companhia foi montada, o meu papel era ser o diretor de operações da companhia, era montar as mobilizações, recrutar os talentos, mobilizar a construção do plano de negócio, ir a campo e entender o desenvolvimento que a gente chama hoje de gestão da licença social, além das atividades de coletar, tratar, devolver ao meio ambiente, preservar os mananciais. A evolução da companhia foi se preparar para ser uma empresa de serviços que usa a infraestrutura como acesso, como a nova chegada, Então, quando eu assumi a presidência da companhia, a gente estava vivendo um momento globalmente e no Brasil super desafiador. Nós estávamos falando de pandemia, nós estávamos falando de uma operação de guerra, sobre como é que viabiliza operações em cantos remotos no Brasil, como é que você monta contingências para ter times em operação para suportar o abastecimento de água ou a coleta e o tratamento de esgoto, e o relacionamento com as pessoas num ambiente de lockdown, né? Num ambiente onde a dinâmica de serviços estava restrita, em cantos super críticos como Manaus, que foram dos epicentros com maiores consequências relativas da Covid no Brasil efetivo. Mas, ao mesmo tempo, a gente viveu ali a grande discussão sobre saúde é importante, precisa ter plano diretor público, precisa ter horizonte, precisa ter regras claras de expectativa legal. E todo esse cenário fez nascer, consolidado, o Marco do Saneamento. O Marco do Saneamento abre uma janela para que os grandes projetos estruturados feitos pelo BNDES, se eu não estou enganado aqui, liderados pela Maria Silvia, que conduziu essa discussão, ex-presidente do banco, ex-presidente do banco e diretora em algumas fases do banco, essa visão de suportar as gestões públicas estaduais, e com esse olhar muito para o ISD, infra-ISD do país, né? Você tinha projetos bem amadurecidos. Então, o governo então constituído, a liderança do Montesano como presidente do banco, botou a máquina de projetos para amadurecer e, junto com os gestores públicos, governadores estaduais, começaram a pôr em prática o endereçamento do dilema saúde, do dilema sanitário. Sim.
A EGEA que estava preparada nesse momento com operações, com um modelo de operação já consagrado, com um perfil afiado de gestores, reforçados aqui com a nossa academia interna para prestar o melhor serviço, buscar eficiência, programas de automação, se viu num processo de competição aguerrido. Então, o processo de avanço, eu diria que foi uma mudança de fase no Brasil. Saúde era importante, projetos estruturantes que atrairiam capital e atrairiam empresários globalmente, no mundo onde o capital estava parado, pandemia, tinha poças de liquidez esperando projetos serem chamados. Um juro mais baixo. Um juro mais baixo, Selic em torno de 2,5%, 3,5%, essa era a banda, né? Então, demanda de investimento de 900 bi, quase R$1 trilhão atraindo capital, tinha relevância para atrair os grandes investidores globais. A EGEA se posiciona nisso como um ator importante. A gente começa as disputas com os players do mercado de forma bem aguerrida, e as diferenças de experiência entre as companhias vão fazendo com que as vitórias e as execuções e as entregas vão posicionando a companhia em ser a líder do setor. Radamés, a expansão da empresa é notória nos últimos anos, né? A gente, como o Luciano comentou, agora tem um marco do saneamento que busca atingir a universalização do saneamento até 2033. Dentro da EGEA, qual que está o status, né? Vocês vão atingir dentro dos estados e dos municípios que vocês tocam a universalização dentro do prazo do marco legal? Se eu puder fazer um adendo, claro. São quantos municípios hoje, quantas concessões? Acho que isso é legal. Se puder fazer essa para mostrar essa encaminhar expansão territorial, principalmente. Né? Hoje, sem a gente assumir o Pará ainda, né? A gente começou a assunção do Piauí. Nós estamos falando de 766 cidades em 58 contratos de concessão. Brasil afora. 15 estados, com o Pará serão 860 municípios. Né? A gente já estava no Pará, então o número de estados continua. Eu diria que o dilema sobre atingimento no portfólio dos privados, ele faz parte do baseline. No nosso caso, a programação é para estar entregando a cobertura de universalização antes de 2033. Então, os nossos projetos são para estarem sempre à frente dos marcos. Então, quando a gente anda pelos vários contratos, você vê o dimensionamento sempre além do que o marco estabelece, do que a medição contratual estabelece, porque a gente entende que tem um quê de vantagem na relação com o cliente de antecipar tanto a solução dos problemas de abastecimento, quanto a interface com o tecido social público, o urbano do viário, o acesso da formalização da infraestrutura de diversos aspectos nos bairros. As cidades estão sofrendo, no bom sentido, esse tipo de oferta de nova infraestrutura, e poder estar à frente é participar desse planejamento a montante. Então, assim, você planeja junto com a cidade como é o recapeamento da rua, coisa que aparentemente é simples para o usuário normal, para o cidadão atual, esse negócio está no mecânico, mas a gente consegue fazer o trabalho com menos interferência, então você não causa um dano adicional na vida da pessoa que tem que sair de casa e ter uma obra para colocar um tubo novo. Então, enquanto você faz recapeamento, a gente está tentando de forma antecedente estar junto. Isso é parte dessa maneira de fazer a gestão da licença social nos lugares onde a gente atua. Então, resumindo aqui, planejamento é antecedente, do nosso ponto de vista, zero risco de execução, ponto de vista de obras, elas são tecnicamente muito simples, nós estamos falando de escavação de vala e assentamento de tubos, em 80% desse investimento. Qual que é o CAPEX hoje? Nós estamos falando até 2033, alguma coisa em torno de 45 bilhões de reais, né?
Na grande maioria, 80% dele é em expansão de esgoto, isso é novo serviço que chega na casa das pessoas, né, com a coleta e o tratamento. Os 45 bis é o que vocês ainda vão investir daqui para frente. Ainda vamos investir. Eu peço perdão por interrompê-lo mais uma vez, mas porque você falou na pandemia, e a gente falava lavem as mãos. Né? Lavem as mãos era o principal argumento, no início principalmente da pandemia, e vem à mente a informação que o saneamento expõe o Brasil de uma maneira muito desavergonhada. E essa maneira é uma parte muito significativa da população brasileira não tem água encanada. Né? Então, como resolver isso? Então, eu acho que esses 45 bi para expansão de esgoto, estava falando que as obras não são muito complexas, não são rocket science, vamos dizer. Isso. Quando comparado com outras infraestruturas, eu diria que nós estamos realmente atuando no básico. Nós estamos falando aqui de escavação, assentamento de tubo, nós estamos falando aqui de elevatórias para poder levar esse volume, seja de água ou esgoto, né? Levar água e trazer esgoto, né? E estações de tratamento que sim, elas têm uma complexidade maior, mas do ponto de vista de investimento relativo, eles são bem menores. E hoje tem uma cadeia de linhas de estudo dentro da companhia, com interfaces em alguns centros de tecnologia global, atrás de mecanismos mais eficientes e mais duradouros para poder deixar a água mais limpa e poder preservar o entorno do manancial, porque aqui também tem um tema de não só fechar o ciclo integral da água, mas de também preservar o entorno. Ou seja, o manancial onde tem a água, próximo a tecidos urbanos, precisa ser protegido com um escudo florestal, com regras para que o adensamento urbano não chegue. Né? Regras de drenagem para que você possa manter essa água disponível para o próximo século. Sim. Isso é um pouco a contribuição que a gente quer deixar para os lugares onde a gente atua. Interessante. E aí vamos tentar mergulhar nesses desafios. São 860 municípios, mais ou menos. Hoje, 766 cidades. Agora, tem algumas mais específicas e vocês estão com uma inteligência sobre o Brasil interessante, porque tem desde Rio Grande do Sul a Manaus, ao Rio de Janeiro, por exemplo, em 2 blocos, se eu não estou enganado, no Rio de Janeiro. Vamos tentar adentrar. Quais são os maiores desafios operacionais hoje da empresa nos contratos já vigentes? Quando a gente olha em perspectiva de norte a sul do país, e é legal também fazer essa reflexão, a pergunta é legal, dá para fazer a perspectiva de desafio histórica do contrato e não deixar de mencionar a mudança ou o acirramento das crises ambientais que estão acontecendo no mundo, que pressionam a modelagem feita no início dos contratos. Ou seja, ninguém previa que no Rio Grande do Sul tivesse uma enchente histórica, que a cota de inundação mudasse de um patamar 1 para um patamar 2,30, 2,5, no relativo à sua cota de inundação. Ninguém ia imaginar que o Rio Negro ia encolher na sua calha e baixar o nível 30 metros. Né? Ninguém previu no edital ou nos termos do regulamento da concessão de que rios secariam no Mato Grosso durante 45 dias. Então, o dilema ambiental, com esse acirramento e as consequências climáticas, se sobrepõe à gestão da infraestrutura nesse curto espaço de tempo de 3 décadas, que é o que gira aqui o contrato. Então, quando a gente olha para o Brasil e vê dilemas a serem enfrentados pelas concessões, eu acho que tem um que é uniforme a todos os lugares, que é a expansão do esgoto. Então, coletar o esgoto na casa das pessoas, transpor até um momento de tratamento e cuidar que esse efluente esteja tratado em condições iguais ou superiores à qualidade da água de destinação, eu acho que é um desafio que é uniforme a todas as operações. Acho que um segundo desafio que começa a mudar, muito pressionado pelas condições climáticas, é a manutenção
da disponibilidade da coleta e do tratamento da água para a distribuição. Ou seja, a água é um bem finito que está ficando exíguo em determinados momentos. Então, as janelas de estiagem, as janelas sazonais no Brasil estão impondo, muito por conta do aprofundamento do calor, da amplitude do período sazonal mais quente, restrições da oferta de água. Como eu falei, no Mato Grosso tem rios que secam. Então você tem que prover a água trazendo de mananciais que ficam 200 quilômetros distantes das cidades onde você atua. Isso implica num custo maior. Isso implica num custo maior. Papel do concessionário, resolver. Né? Matriz de risco pouco detalhada, mas, tá lá, claro, a responsabilidade de prover a água é do concessionário, perfeito. Né? Plano de contingência montado, detalhamento das consequências em andamento, vamos em frente. Quando você vê a mudança de cota do Rio Negro, né, isso faz com que a infraestrutura de adução de água, que é fixa, baseada numa determinada cota de profundidade do rio, olhando essas mudanças sazonais, não atende mais determinados períodos. Então, isso originou aqui uma mudança, um investimento adicional de engenharia para que você faça braços de adução de água que acompanham o leito do rio para pegar a água disponível no lugar certo e não deixar que a população sinta esse tipo de variação, que é o que tem acontecido nos últimos 4 anos, onde isso tem ficado mais aguerrido. Né? Lugares como o estado do Piauí, como o Pará, que a gente está entrando agora, tem dilemas de atendimento de água, ou seja, tem cidades onde você tem deficiência de cobertura do atendimento de água potável. Caminhão-pipa, estamos falando aqui. Não, antes disso, nós estamos falando aqui de gente que estamos iniciando a operação. Gente que vive com água de poço não tratada, vive de coleta em açude, onde ele vai buscar água todo dia de balde. Né? O Gessner usou o termo, né? Água quase potável. Quase potável, porque essas interferências vão colocando aqui novas componentes. É o balde, é a mão, são outros acessos, é a pessoa doente que vai pegar no mesmo poço, né, que contamina outros. Então, a água também é um indutor de vinculação de doenças. Né? Radamés, a gente sempre traz o número cabalístico aqui da necessidade de investimento de 4% do PIB em infraestrutura para resolver os gargalos. Né? A gente vê um crescimento do mercado de saneamento com investimento privado, existe a meta do saneamento, e você citou essa questão da resiliência climática. Né? Como manter o apetite dos investidores por novos leilões? No seu entendimento, o que seria importante pensar para aprimorar essas matrizes de risco nos contratos que estão para vir para o mercado? Esse talvez seja, assim como em outros mercados, ao longo do passado, um olhar que precisa estar aberto e disponível, né, para os modeladores, né, para os formuladores de política pública. Então, assim, quando a gente olha do ponto de vista de previsibilidade, tem coisas que são mais tangíveis, que acho que dá para deixar claro em aspectos de matriz de risco ou cláusulas de solução de conflito. Acho que conceitos que foram incorporados como adicionar arbitragens em temas não previstos, né, antecedentes ao processo de discussão do contraditório entre concedente e agência, né? Ou dilemas de aprofundamento da matriz de risco, menos especificados e mais de diretrizes que permitem com que você englobe aspectos surpresa ou não previstos, como a enchente do Rio Grande do Sul, como a seca de Manaus, como o BR-Obró em mais frequência no Piauí. Então, vão permitir com que, junto com comportamentos como o que a gente viu agora nas renegociações no setor de rodovias, onde o TCU, a agência reguladora, poder concedente, sentam com método
e se debruçam sobre dilemas que não foram previstos pelos formuladores 25, 30 anos atrás e tratam disso com a responsabilidade de quem cuida de serviço público. Perfeito. E quem olha mais 30 anos à frente, eu acho que essa é a cultura sobre maturidade na gestão dos contratos que a gente está vivendo e que deve ser trazida para outros setores também. Então, a minha crença é que, como nós estamos falando da mesma sociedade, dos mesmos formadores de opinião, dos mesmos julgadores e formuladores, né, de regulação, independente do setor, que vai caminhar e isso vai dar maturidade para as nossas discussões. Tentando mergulhar nos desafios específicos, perguntando sobre Rio de Janeiro. E eu aqui, como um carioca, não posso deixar de perguntar. Como anda o desafio no Rio? Houve notícias de que poderia haver uma renegociação de contrato, né, do reequilíbrio de contrato. Queria entender como está o desafio depois de alguns anos com 2 lotes e para onde caminha, especialmente, acho que o tema mais importante do Rio é a Baía de Guanabara, né? Sim. Deixa eu aproveitar a pergunta para dar uma dimensão do Rio. Acho que Rio de Janeiro... a gente falava sobre desafios. Eu quero emendar as duas coisas antes de dar o endereçamento. Né? O desafio do Rio de Janeiro, ou seja, estamos falando aqui, o baseline da cobertura de esgoto ele é comum, então, sem dúvida, estamos falando de 29 bilhões de reais, 80% disso é esgoto. Nesses últimos anos, a gente aplicou só em investimento para esgoto um pouco mais do que 5 bilhões de reais nos avanços de cobertura e solução do despejo de rios urbanos em sistemas de tratamento existente, com algumas ampliações, permitindo com que áreas mananciais ou áreas hídricas fossem prontamente recuperadas, né? Então, Lagoa Rodrigo de Freitas e setores mais agredidos da Baía da Guanabara já demonstrem esse resultado, ou seja, ao tirar a carga orgânica, a natureza faz o seu trabalho, aquela água troca toda em 18 dias, toda a água da Baía da Guanabara é trocada, então na medida que você reduz a carga orgânica, a natureza faz o seu trabalho. Então a gente tem Glória, Praia do Flamengo retomando, balneável a semana inteira. Titulado Caribrejo, né? Caribrejo, fazendo com que agora o morador daquela região não tenha que se deslocar para o Leme, ou para Copacabana, ou para Ipanema, para ir para a praia, atravessa o aterro e volta para a praia, economia voltando. Você vê Enseada de Botafogo com outra dimensão de água, você já vê a atividade física e a atividade balneária retomando aos poucos na Enseada de Botafogo. Então, Ilha do Governador, numa determinada franja da ilha, esse retorno também com a recuperação e retirada de resíduos, em conjunto com o tratamento da água ou do esgoto que era lançado ali, levando para estações, gerando transformações. Mas o grande desafio do Rio é a incorporação dos clientes no serviço. Então, nós estamos falando de bloco 1 e bloco 4, de 10 milhões de pessoas, e se a gente traduzir isso em ligações, e aqui para o ouvinte do podcast, né, um prédio ou uma casa é uma ligação da rede que sai. Ou seja, pode ter muitas pessoas numa ligação. Pode ter muitas pessoas numa ligação, e uma casa é uma economia, no linguajar do setor, e um prédio são N economias, a depender dos apartamentos que estão. Uma residência é uma economia. Então, historicamente, o Rio de Janeiro tem 3 milhões de ligações a serem atendidas. A SEDAI atendia 0,9. Então, 900 mil ligações, nem 1 milhão. 3 anos de operação, a gente está em 1 milhão e 700 mil ligações atendidas. Quase dobramos e ainda tem muito a fazer, né? Isso entra nos cálculos de perda, né? Porque é coletado, tratado, distribuído, ou vocês separam? Então, pois é. Mas vamos no dilema, eu chego lá, né? Então, assim, toda esta água, as pessoas já consomem. Sim. O Rio de Janeiro não tem oferta de água, lá não tem poço. Lá não dá poço. Então, a grande quantidade de água vem do Guandu. Então, no arranjo regulatório do modelo do Estado do Rio de Janeiro, a água é fornecida pela SEDAI. Isso, a SEDAI segue existindo como fornecedora de água. Então, esta água que não está sendo
consumida formalmente pelas pessoas, a concessionária está pagando. Sim. Então, a concessionária paga a companhia Vocês contratam 3 milhões de ligações, vamos dizer isso. Contratamos 3 milhões de E ligações. só Pagamos arrecadam 2 bilhões e 400 milhões de reais por ano por esta água. E, gradativamente, a gente está incluindo, formalizando o cliente dentro da base. Sim. Então, dos grandes dilemas é chegar no bairro, demonstrar que o efeito de ter água regular, da ligação, vai permitir com que o teu custo seja mais barato. As pessoas não sabem que pagar uma fraude, que pagar uma ligação irregular... Pode ser mais caro? É mais caro. É mais caro. Legal. Porque o cara paga lá R$ 1.500 por uma ligação, porque ele vai tirar a água de alguém e vai trazer para cá. Na hora que ele liga a minha água, ele está desligando a sua, da mesma rua. Então ele está causando um problema para o vizinho. Sim. Né? E essa dinâmica é uma que tem ajudado a gente a poder resolver o dilema. Então, antes, tinha muita dificuldade do prestador público de chegar a contento no tempo para resolver os dilemas cotidianos do bairro. Hoje, a concessionária está presente no bairro. Dos 8.000 funcionários da companhia, 4.500 vieram de comunidades de primeiro emprego, treinados dentro da companhia. Então, você tem acesso nos lugares mais ermos desse tecido urbano, que é o Rio de Janeiro, das 10 milhões de pessoas. Então, eu diria que o grande desafio lá é incluir as pessoas na base, fazer com que a consciência da despoluição dos aparelhos públicos, como praia, como lagoas, fazem parte de um comportamento consciente, ético, de contribuir para a melhoria do meio ambiente da onde eu vivo, de deixar um legado e, junto com isso, gerar uma transformação econômica na sua região. Ou seja, prover um novo emprego, tá suscetível a ganhar uma nova carreira ambiental. Então, o estado do Rio de Janeiro, com uma tradição, acho que genuína do turismo, né? Do esporte, da prestação do serviço, ganha também um olhar mais técnico, uma carreira mais técnica, olhando para o ISD, olhando para a proteção do ambiente, que é baseline para a construção dessas outras indústrias. Então, o desafio de aumentar as conexões as ligações e tem o desafio ainda da Baía de Guanabara, que esse talvez... Como é que vocês estão pensando em lidar com ele? Que estão interligados. Porque para não despejar tanto na Baía de Guanabara, naturalmente. Então, na medida em que não tem a formalização, todo esse carrego sanitário com carga orgânica alta chega por meio das chuvas. As chuvas carregam por meio da drenagem, o lixo permeia no meio da drenagem e vai chegar na Baía da Guanabara. Então, esse é o trabalho que acontece em todos os lugares, ele não é específico do Rio de Janeiro. É que eu acho que a dimensão do Rio são 6 milhões de habitantes, 10 milhões no caso só de vocês, para servir ali. Então o desafio também talvez seja o maior desafio da companhia hoje. Eu diria que não. Quando você olha para o Rio Grande do Sul, a gente fala e normalmente é uma grande surpresa, mas quando a gente chegou e assumiu o contrato, também está atendendo 6 milhões de pessoas, a cobertura de esgoto é 18%. Olha... 18%. E é curioso esse dado, porque super. Ele desafia um pouco do senso comum. Desafia. Então, o Rio de Janeiro é um palco das cidades mais bonitas do mundo, né? Então, tem uma atenção. Poucas as cidades do mundo onde o mundo conhece o nome do bairro, né? Pô, a praia de Copacabana, poxa, Ipanema e tal. Então, tem uma visibilidade, tem um palco, mas o dilema sanitário, o gap sanitário, não discrimina a classe nem riqueza. Então, acho que a gente pode mergulhar no Rio Grande do Sul, né? Qual é o maior desafio ali com a Corsan? Eu acho que aqui, do ponto de vista empresarial, a Corsan foi a primeira privatização de saneamento do país. Né? Então, foi super disputada. Super disputada, né? Num ambiente também conturbado, né? Ou seja, a gente tinha ali um momento político onde uma eleição presidencial,
usou o saneamento como um dos itens de discussão, ou seja, o marco será mantido, o marco não será mantido. A gente não lembra disso, mas teve questionamento que é genuíno, né? Poxa, de quando em quando os formuladores de política precisam olhar para isso e falar, puta, isso está certo, isso está errado, isso é preciso mesmo. E muito rapidamente foi concordado e ampliado. Tanto é que os leilões e a formulação, o papel do BNDES como fábrica de projeto continua fazendo o seu serviço de empurrar a infraestrutura, não só com novos projetos, mas também financiando, né? No Rio Grande do Sul, o dilema da privatização da companhia trazia à tona dimensões de reformulação de quadro. Então, era uma companhia com uma quantidade enorme de funcionários, a mais do que o processo exigiria, com a necessidade de investimentos de forma muito rápida para resolver dilemas de água. Áreas onde tanto a solução de água e esgoto estavam restringindo o avanço da construção civil. Então, a parte litorânea, que é era uma área de desenvolvimento imobiliário enorme, estavam restringidos por licenças ambientais para onde iria ser destinado o volume de esgotamento ou a capacidade de água para poder suprir esse novo adensamento nessa região, né? Imagina o tanto de emprego, o tanto de investimento, de atração, tanto de valorização que estava represada por conta de diretrizes claras ou de capacidade de investimento do serviço básico de água e esgoto. Então, nossa preocupação era de ajudar no movimento de destravar a economia onde o setor de infra era restrição, e, ao mesmo tempo, tratar da forma com o maior respeito adequado as pessoas, a cultura e a responsabilidade de conhecimento que a Corsan tinha angariado nessas últimas décadas como gestor, com as suas limitações, né? E tentar atribuir a essa nova companhia um pouco da cultura da empresa. O que está acontecendo hoje é que a Corsan está influenciando na cultura da EGEA. Você vê o que a companhia passou do ponto de vista de enfrentamento da crise climática, deu para a gente exemplo de que os profissionais que estavam lá remanescentes, a turma que é apaixonada pelo saneamento, provida com suporte de uma companhia que entende as brasicidades nessas 860 cidades, fez uma transformação acontecer em ultrapassar a enchente, atendendo não só a nossa carteira de clientes, mas apoiando quero fazer aqui o registro, junto com outras companhias públicas, principalmente Sabesp com o Salcedo, Copasa com o Guilherme, presidentes à época, o suporte da gente montar uma grande força-tarefa junto com a Corsan e com a EGEA para atender os municípios fora da nossa base de atendimento. Quer dizer, era o momento, aí sim, da indústria dar as mãos e poder fazer o seu melhor serviço, que é cuidar das pessoas. Radamés, você trouxe aí um desafio operacional, alguns exemplos de desafio operacional, tanto no Rio de Janeiro como no Rio Grande do Sul. Nós temos dito aqui no podcast que nós vamos vivenciar esse ano o ano dos leilões. Existe uma quantidade significativa de projetos, né, a serem leiloados, e a gente tem conversado com alguns convidados aqui, eles têm demonstrado uma preocupação específica com esse pico de CAPEX num período muito curto de investimento que vão se sobrepor. E uma das ações que eu vi que a EGEA fez, né, foi essa academia de formação de profissionais que você inclusive citou no Rio de Janeiro como uma forma social de adentrar onde não conseguia adentrar num passado recente, né? Existem da parte da EGEA, primeiro, o apetite para esses leilões que estão na praça e quais, além da academia, são estratégias para vocês não sofrerem as dores de falta de insumo, mão de obra, empreiteira, que é uma preocupação do mercado? Eu acho que, partindo aqui do geral para o particular, quando a gente olha o cenário de oferta de projetos no setor, né?
A gente vê isso acontecendo nos outros setores também. Impressionante o que está acontecendo com o Brasil. Você vê projetos ultra relevantes, grandes, transformacionais, anunciando chegada nos próximos 2 anos. Estamos falando aqui de Pernambuco, estamos falando aqui de Minas Gerais, estamos falando aqui de Porto Alegre, estamos falando aqui do estado de Rondônia, estamos falando aqui das rurais aqui em São Paulo, que estão sendo formuladas pelo governo do estado. Estamos falando aqui do Espírito Santo. Então, são projetos enormes, grandes, relevantes. Então, a oferta está indicando que vem na modelagem, no avanço do aprendizado, na incorporação competente que o BNDES vem fazendo a cada novo, na fábrica de projetos, a cada novo projeto incorporando os aprendizados, matriz de risco, financiabilidade, solução de conflito, impecável. Macroeconomia vem apontando um prolongamento dessa alta de juros por mais tempo, globalmente e localmente. Então, isso deixa, do ponto de vista estrutural, o serviço da dívida ou a pressão sobre o custo de capital mais desafiador. Sim. Quando a gente olha os players, a gente vê um movimento super interessante acontecer, né, com esses movimentos globais de taxação, guerra comercial, Estados Unidos, China, com as discussões sobre a alocação de capital em curso nos tomadores de decisão de fundo de capital. Existe uma dúvida sobre eu deixo meu capital aqui ou eu levo meu capital ou parte do meu capital para um outro lugar onde eu posso ter externalidade, onde eu posso ter onde o impacto das tarifas vai gerar menos incerteza, aonde a discussão contratual regulatória está no nível aceitável e a gente pode ser beneficiado por essa leitura de cenário. Então, tem uma oferta de capital vindo, isso atrai novos competidores. Sim. Então, o que a gente tem visto ainda no meio de players é um alinhamento, casamento, engajamento de players técnicos com players financeiros. Acho que a gente viu players financeiros puros ocuparem seu espaço, então CPP e IB assumindo liderança na Iguá, que é dos players mais atuantes, o último grande vencedor aí dos certames em Sergipe. Sim. A gente vê a Equatorial entrando no mercado de uma forma precisa, né, como a história da Equatorial demonstrou dentro do setor. Então, entrou de forma precisa, pegando o maior operador público. No caso, a Sabesp. No caso, a Sabesp, né? Então, um grande ator surgiu, ocupado aqui por um player super experiente, né, com competências e tal. A Brookfield fazendo a sua operação de portfólio, claramente melhorando a performance do portfólio, à espera de uma oportunidade que caiba dentro da sua visão de negócio, e outros investidores rondando e procurando oportunidades, né? Então, você vê a Suez se aproximando em grandes estudos, você vê fundos como a iSquare, como CDPQ, olhando o mercado de infraestrutura. Então, do meu ponto, a demanda, o mercado, mesmo com essas condições ainda desafiadoras sobre estrutura de capital, sobre projetos e tal, eu vejo o momento como um momento ainda que mantém a competitividade alta. Quantos players você acha que vai ter nesse mercado no cenário de 5, 10 anos? Players de alto nível? Eu apostaria aqui, sem medo de errar, alguma coisa em torno de 7 grandes players. 7 grandes players. Atuando no Brasil, com especificidades... Hoje são 3 grandes. Hoje são 3 grandes. 4 grandes. 4 grandes, vai, igual também. Então, e com capacidade de alocação de capital, eu diria equânimes.
equânimes. Então, assim, a gente conseguiu ao longo desses anos uma estrutura de atratividade com bons projetos, estamos diversificando a quantidade de players, existe uma tendência de oferta de capital para investimento nesses projetos, e qual seria, no seu entendimento, os desafios posterior para que a gente consiga, de fato, né, Luciano, buscar 4% do PIB, né? Haviam dificuldades no passado de ausência de projeto. E o que você vislumbra como os próximos desafios, né? A mão de obra é uma delas? Assim, sim, sem dúvida. Acho que já era um dos dilemas pensados quando a gente montou a companhia, ou seja, você montou um plano de negócio, um modelo de operação diferente do tradicional, eu preciso treinar as pessoas para respirar esse modelo de operação. Então, a academia, ela sim tem o cunho social, mas também ela é vetor estratégico do posicionamento da companhia, manutenção da cultura, como a gente toma a decisão, como o processo é feito, o que utilizar, o que não utilizar. Esse processo é continuado de forma a manter essa hegemonia de comportamento nas 865 cidades, ou assim que a gente romper a barreira das 1.000 cidades. É um marco a ser perseguido, né? Quando a gente olha para a componente de insumos, e muito por conta da oferta de projetos em outros setores, o setor da infraestrutura, dos prestadores de serviço, ele é um ponto de atenção na nossa matriz de risco interno. Em que sentido? No sentido de oferta. Não ter mesmo mão de obra. Exatamente. Porque você vai ter, a gente vai estar acontecendo duplicações e implantações de rodovia o governo federal nunca lançou tantos projetos com 15 leilões esse ano. A serem feitos, né? Você olhar para o que foi feito, você colocar sobre essa malha os estaduais, acho que nós vamos para casa das 4 ou 3 dezenas de projetos. Muito aquecido. Muito aquecido. Quando você olha para o setor de linhas de transmissão, continua aquecido, ele não desaqueceu. Sim. Quando você olha para saneamento, não são obras concentradas, são obras fragmentadas, né? Então elas estão em cada município, em cada bairro, são frentes. Dificuldade de atração, né? Não é... Então, no caso da academia, ela está se preparando para auxiliar empresários. Então, nós estamos no Rio Grande do Sul fomentando novas empresas, financiando máquinas, escola de como é que você escava, como é que você produz, como é que você assenta, como é que você repõe o pavimento da maneira adequada, como é que você sinaliza, como é que você cuida da segurança do teu time. Tem uma escola de formação de empresários. Então não é só interna, também está externa. Hoje ela está externa. Também está externa. Ela está externa. Então esse é um ponto de atenção. Esse é um ponto de atenção. E a gente pretende fazer isso no Pará, no Piauí, ou seja, fomentar, além de capital, fomentar com know-how a indústria local, fazer novos empresários acontecerem e fazer acontecer a economia, né? A fábrica de insumos, então aqui nós estamos falando de tubos, especificamente, e hidrômetros, que é o que chega na casa das pessoas, ele também é um ponto de atenção. Então a gente tem falado com o Tigre, a Manco, as grandes empresas, Corplastic, as grandes empresas brasileiras, do ponto de vista de dar previsibilidade ao consumo específico para que possa garantir que as linhas de produção atendam as companhias privadas, e aqui estamos falando de uma discussão setorial, mas também um olhar para o avanço das públicas, ou seja, não é porque 2033 você não tem, ou você tem 600, 800 cidades no ramo privado endereçadas do ponto de vista de universalização, 1.600 cidades endereçadas do ponto de vista de universalização, que as 5.400 do Brasil não vão para a universalização. Então, do ponto de vista de supply na cadeia, o exercício que precisa ser feito eu preciso atender ou ter capacidade de fornecer. Então, o que a companhia tem feito é abrir canais de supply em outros países. Como quais? China, Alemanha, México, desde fornecimento de tubos, máquinas, bombas específicas, até
maquinário de produção de tubos. Então, puta, a gente está em linha de teste, fazendo com que uma extrusora de tubos seja implantada no Rio Grande do Sul para pilotos de coleta de esgoto, né? Para poder garantir que você tenha capacidade nos momentos picos. Eles são providências em caso de exceção, caso a cadeia não te forneça, né? Então, exercícios de restrição de oferta, de temas que para a gente são críticos, estações de tratamento. Hoje, a gente está testando estações pilotos para pequenas cidades, atendendo 20 tratamentos de 10, 20 litros por segundo em tratamentos de esgoto, feitas em containers, para que a gente possa chegar e mobilizar, seja numa situação normal, ou seja em emergência, ou seja em momento de obra, o prévio atendimento das pessoas que precisam desse serviço, né? Em vez de iniciar um processo de contratação. Então você leva, monta localmente, né? Acelerando assim esse atendimento. Providências que estão sendo tomadas aqui na nossa divisão. Mas essas providências estão sendo tomadas para atender esse CAPEX na casa de 50 bilhões que você trouxe para a gente. Isso. O grupo continua com apetite por novos leilões? Sim. Aqui, aí, aterrissando um pouco no nosso mundo, a gente sempre buscou por 3 fatores importantes na tomada de decisão, né? Então, o primeiro fator é, nós vamos entrar num lugar onde a gente possa fazer a diferença. Então, um lugar onde a gente vê que não pode contribuir tanto, tipo, vai estudar todos, mas a decisão é, podemos fazer a diferença. Conhecimento que a companhia aferiu nos lugares onde a gente andou, os erros que a gente cometeu, os aprendizados que a gente incorporou, vão estar a serviço do negócio, vão estar a serviço do ecossistema financeiro que suporta a gente, vão estar a serviço da comunidade onde a gente vai aterrissar, ok, né? Segundo ponto é, a companhia vem, ao longo desses 15 anos, a gente condensa tudo trilhando uma linha de responsabilidade financeira, que acho que pode ser resumida aqui em manter a alavancagem e a saúde que permita nessas oscilações econômicas que o Brasil sofre. Quem atua em infraestrutura no Brasil sabe que você precisa se preparar para isso historicamente. Então, a manutenção dessa alavancagem em termos saudáveis, a capacidade da alocação no atendimento aos marcos contratuais, para a gente é um fator crítico. A gente teve ali um momento de pico na entrada do Rio de Janeiro, onde a gente pagou 15 bilhões de reais pelas 2 concessões, Selic a 2,5, né? No cenário stress test para tomada de decisão, a gente botou variação até 15, ou seja, tá no limite. Tá no limite, né? Se subir, putz, nós vamos ter um problema, né? O processo de tomada de decisão. Naquele momento, a alavancagem da companhia, isso sempre acontece. Quando você, principalmente, paga uma outorga sem o ativo performar, você leva a tua alavancagem num momento crítico. Sim. Então, ali a gente teve uma alavancagem estrutural do ecossistema 6 vezes, né? Isso estamos falando de final de 21, né? Então acabamos 24 com alavancagem estrutural do ecossistema em 3,7 vezes. Com o pagamento da última parte da outorga do Rio de Janeiro, a gente voltou a 4, mas olhando como trajetória está sempre ali abaixo do 3,5, né? Tendo uma folga estrutural para eventos climáticos, demandas não recorrentes e tal, do ponto de vista saudável, o que, dentro desse perfil de execução, com a geração de caixa e com a performance da companhia, putz, não tem crise estrutural ou ameaça sobre a estrutura de capital para esse atendimento, mas o que a gente vê é, para os projetos mais recentes, os mais próximos nessa cadeia de projetos batendo na porta nos próximos 24 meses, para os projetos relevantes, a gente vai ter que evoluir com a estrutura de capital para poder evoluir. Assim como o Corsan, onde a gente aproximou parceiros de capital, como Perfin e Quineia, num arranjo de estrutura de capital para poder participar da competição, ou no Rio, onde a gente fez com os próprios sócios, então a Egea
mais Equipave, mais GIC, mais Itaúsa, num arranjo de estrutura de capital específico para aquele projeto. Para projetos transformacionais, vai acontecer de novo. Então, esse é um dos temas muito na mira ao longo da decisão de vamos investir ou não vamos. Ou seja, a demanda de capital não pode ameaçar a desalavancagem em curso, nem ameaçar os compromissos dos ativos. Esse é o ativo mais importante, é o que a gente tem dentro de casa. Perfeito. E o terceiro é sempre a escolha de retorno. Então, a gente tem uma carteira de ativos super relevante, com retornos pactuados com o nosso ecossistema que suporta e vem suportando a gente no avanço do saneamento no país, nos clientes que acreditaram na gente que essa transformação aconteça. Então, o foco principal isso está ameaçado, tem algum risco disso estar comprometido, a escolha vai ser não ir. Então, respeitando essas três premissas, né, a gente continua estudando todos os projetos, levando ao board de conselho e acionistas a decisão sobre avanço. A gente quer continuar sendo competitivo, nem que seja para deixar o mercado aquecido. Ou seja, a gente acredita que tem uma responsabilidade de induzir a competição. Então, um pouco como quando a Egea chega, acho que causa essa inspiração para outros players. Esse negócio pode ser interessante. A gente acredita que isso vai atrair, vai fazer com que outros players venham para o mercado, assim como surgiu a Sabesp, a gente espera que surjam novos. Sim. Isso vai fazer a beleza do mercado. Só aproveitando, assim, o IPO tá para quando? Exato. Pois eu acho que esse ponto é super legal, é imaginar uma companhia como a nossa, dispensando uma fonte importante de capital como o mercado público, como a abertura do mercado público, é muito mais quando do que se. Então, legal. Acho que quando a gente olha e conversa com os especialistas sobre o setor, não tem janela tão próxima onde a gente abriria. Então, os especialistas falam que janela para abertura é alguma coisa em torno de 27. Esses são planos que estão na mesa da companhia, no debate transacional constante com o Conselho de Administração. Cada passo que vem, a gente vem aprofundando mecanismos internos para estar mais disponível, abrindo cada vez mais e com transparência para o mercado financeiro entender como a gente faz essa transformação, buscando a transparência tanto nos balanços quanto nas reuniões com investidores. Estamos fazendo isso por conta disso, já nos adaptando para esse mercado onde a transparência e a comunicação com os investidores precisa ser mais fluida. A gente, como companhia aberta, tende a estar mais ensimesmado com os nossos processos, com a nossa dinâmica. Então, a gente parte desse convite aqui, que muito nos orgulha, é também poder falar para o público ouvinte de vocês, que são os formadores de opinião, de investidores. Então, a companhia vem nesse processo, mas estamos aqui seguindo o conselho dos especialistas, esperar a janela abrir. Legal. Tem muita calma e disciplina. E tem muitos projetos no ar, mas me parece que Pernambuco brilha um pouquinho mais diferenciado para vocês, né? A gente acredita que região norte e nordeste a gente consegue aplicar tudo que a gente aprendeu e gerar mais impacto mais rápido, né? Então, Pernambuco, nesse caso, brilha assim os olhos, 9 milhões de pessoas, um ambiente onde você tem uma concentração urbana em torno da capital, mas você também tem dilemas de abastecimento importantes no semiárido e na manutenção da água. Então, esse desafio faz com que a gente repense um pouco a estratégia. São dilemas que a gente encontra de forma menor nos territórios onde a gente atua. Eu diria que a gente, só para confirmar, a gente está bem entusiasmado em ter teses para a solução desses dilemas de abastecimento para Pernambuco. Vamos ver como é que isso se traduz em competição. Sim, né? Porque agora também está ficando cada vez mais competitivo. Muito né? bom. O ambiente competitivo é um pouco que nos seduz aí nessa dinâmica. Isso é muito bom, Radamés, mas uma coisa que eu queria trazer também é que a gente espera também esse ano, o Brasil vai sediar a COP30, e já caminhando aqui para o nosso final, a gente espera ver uma competição também do setor
em tentar posicionar essas pautas e mostrar e demonstrar seu compromisso também ambiental, dado que vocês, na verdade, são a ponta de lança de um dos maiores temas ambientais disponíveis. Então, eu queria entender como é que está o planejamento de vocês para a COP30, o que vocês querem mostrar lá, para além de só fazer uma apresentação. Vocês pensam em alguma coisa mais estruturada para poder levar e tentar sair com uma iniciativa concreta? Antes de falar da EGE, eu acho que era legal falar do movimento, né? Ou seja, e aqui a gente falou da aprovação do marco, onde gestores corajosos deram materialidade para que essa discussão acontecesse. O presidente da Câmara, naquele momento, o deputado Rodrigo Maia, o senador Tasso Gereissati, para representar gestores públicos que emprestaram a sua visão e conduziram os trabalhos para aquela aprovação. Momento importante. Acho que a conquista da COP no Brasil é outro momento. Sim. Semelhante, ele tem essa magnitude. A gente vê o estado do Pará, na figura do seu governador, conduzindo um desafio hércules de montar a infraestrutura, de fazer o trabalho de roadshow na atração de investidores globais, virão para o Pará, para a Amazônia, para o que isso representa para o mundo, os grandes investidores, bancos multilaterais, formuladores de política pública. É um evento do Brasil, é um evento onde a gente, como brasileiro, deveria estar suportando, no sentido de ir apoiando, empurrando, aglutinado, para poder empurrar essa agenda para que ela seja além da agenda, para que ela deixe legados. O que a gente está vendo desde a época dos estudos é que isso está acontecendo no ambiente do Pará, né? A gestão do governador, o efeito da sua equipe trabalhando. A gente já pôde ter contato durante os estudos com a infraestrutura, com as pautas da organização. Temos falado com os bancos multilaterais que apoiam a gente em outros investimentos, o quão entusiasmados eles estão para esse momento, e a gente está tentando se posicionar como um agente, primeiro, com o exemplo da transformação, de quão importante é a agenda climática para o Brasil, especificamente, nesse momento de transformação econômica, dada a representatividade que a agenda tem, mas também para o mundo. Com isso, talvez a gente possa, em conjunto, acelerar essa atração de capitais para um movimento que a gente fala pouco, que é o movimento de transição climática, que vai atrair investimentos para todas as indústrias de infraestrutura, rodovias, distribuição de energia, saneamento, claro, sem dúvida, aeroportos, portos, drenagem, resíduos sólidos, quer dizer, coisas que mudam o cotidiano das pessoas e está tão pouco sendo discutido como poderia, como deveria. Essas mudanças estão causando já transformações na vida do cotidiano, afetando a economia no micro, né, gerando efeitos no macro. Então, o desafio que o governador do Pará está conduzindo, a gente tende a se engajar nesse legado, nesse movimento, né, liderado pelo governador, tentando ser mais um apoio nessa jornada. Mobilizando a companhia, e a gente nós ainda estamos nos trâmites regulatórios, o processo do leilão foi homologado, então nós estamos na fase formal de assinatura de contrato. A gente pretende, e hoje, ter uma grande força-tarefa planejando a entrada, as primeiras intervenções nos 100 dias. A gente quer poder levar ao governador uma oferta de antecipação de investimentos para tentar deixar algum legado. Essa é a provocação que ele nos fez, chamado a qual a gente atende, e estamos levando a nossa cadeia de parceiros de negócio junto com a gente para falar que é possível
é possível dar exemplos de legados ambientais e discussões sérias, assim como é que vai acontecer na COP. E de mostrar que é possível fazer mudança, nem que seja em curto espaço de tempo, né? Então a gente quer aparecer lá entregando, para começar, a universalização de Barcarena, que é uma cidade que fica na Baía do Guamá, vizinha a Belém, na região metropolitana, fica meia hora de barco, uma cidade com 130 mil pessoas, é onde fica o grande porto de Belém. A gente está entregando a universalização, água e esgoto das 100 mil pessoas. É a primeira cidade amazônica a ser universalizada, como o primeiro legado antecedente. E quando? Antes da COP. Antes da COP. Antes da COP. Isso estamos adiantando a meta 8 anos. Você nem assinou o contrato ainda, já tá... Não, esse contrato já é nosso. Já é de vocês, perdão. Esse contrato já é nosso. Sim. Então, estamos antecipando, perdão. Estamos antecipando 7 anos a universalização de água e esgoto em Barcarena, né? Esse é só o começo das transformações que a gente espera fazer no estado do Pará. Perfeito. Então, com essa bela resposta, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer imensamente ao Radamés pela presença. Tem alguma coisa que a gente não perguntou? Com certeza, né? Porque você tem o maior desafio, talvez um dos maiores desafios do Brasil, mas tem alguma consideração final? Não, eu acho que a grande consideração é o saneamento sempre foi uma lacuna histórica. A gente, no momento da pandemia, trouxe essa discussão pública para a sala. Da sala ela foi para o Congresso. O Congresso transformou em materialidade. Acho que o desejo e ter a oportunidade de estar falando disso é para que ele continue na sala, para que a gente continue cuidando do futuro dos nossos filhos, do futuro das nossas cidades, do nosso bairro, que a gente não deixa essa discussão cair de importância, né? Muita coisa vai acontecer no Brasil ainda, isso pode ajudar na retomada econômica do investimento, pode atingir os mais vulneráveis, a gente pode pensar em soluções para remédios tarifários para incluir os vulneráveis mais cedo, para gerar emprego. Então, e tudo isso se faz com o apoio da iniciativa privada, seja em concessões plenas, seja em parciais, seja em parcerias, seja com operações financeiras com as companhias públicas, mas o privado pode, junto com o público, de mãos dadas, resolver esse dilema tão importante para a gente como sociedade. Então, acho que essa é a mensagem. Radamés, foi um privilégio aí ouvir a sua experiência, né, e conhecer a estratégia da companhia. Perfeito. Obrigado pela oportunidade. Não, a gente prazer agradece. Até com vocês. A gente agradece ao Radamés e agradece especialmente a você que nos acompanhou até o final aqui desse podcast, desse episódio. É um privilégio ter a sua audiência qualificada para poder falar sobre saneamento. Saneamento é uma das maiores questões que o Brasil enfrenta, é uma das maiores vergonhas que esse país enfrenta. Tem uma situação em que muitas pessoas, são milhões de pessoas que não têm acesso ou ao esgotamento sanitário, ou ao tratamento de água, ou à água corrente, água encanada nas suas casas. E a gente vê nos últimos anos um belo exercício de sinergia entre iniciativa privada e iniciativa pública para poder levar e acabar com essa situação no Brasil até 2033. A gente espera que no Exame a gente acompanha com muito detalhe essa agenda. E se você se interessa por esse tipo de assunto, volta no nosso podcast com o Gésner Oliveira também, que foi um grande estudioso do tema, foi presidente da Sabesp. Ele pode também falar um pouco de uma outra visão ainda mais ampla. O Radamés, evidentemente, traz uma visão da EGEA, mas ele pode trazer uma visão ainda mais ampla sobre o saneamento no Brasil e no mundo, por que a gente precisa fazer isso e por que vai acarretar de benefícios para o país. Então, se você gosta desse tipo de discussão, se você quer entender por que uma mercadoria tem que sair mais rápido do ponto A para o ponto B, por que as pessoas precisam de água tratada na sua bica, por que o esgoto precisa ser tratado e quais os benefícios de saúde, de economia, de produtividade, de diminuição de absenteísmo, tudo isso a gente vai discutir aqui nesse podcast. Olha a nossa playlist, acompanha o Exame, segue a gente, nos prestigie com a sua audiência qualificada. A gente fica por aqui e até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigado.